O presidente Joe Biden pronunciou agora há pouco suas primeiras palavras dirigidas em público, formais, lá do Oval Office, desde que abriu mão de concorrer à reeleição. Os detalhes direto, então, ao vivo de Washington com a correspondente Mariana Giangiacomo. Boa noite, Mariana. Oi, Vac, boa noite a todos. Vac, agora há pouco, inclusive, a gente ouviu o Joe Biden conversando lá dentro da Casa Branca com a equipe dele. Ele saiu desse discurso no Salão Oval e foi agradecer à equipe. A gente conseguiu ouvir do lado de fora, né? Os repórteres aqui na Casa Branca acompanhando toda essa movimentação. Joe Biden lá dentro agradecendo a equipe, sendo ovacionado, recebendo uma salva de palmas, falando thank you, muito para a equipe, fazendo um discurso, né? Então, essa foi a movimentação dele logo depois dessa fala aqui no Salão Oval, em que Biden falou mais sobre o que o levou a desistir de um potencial segundo mandato, né, desistir dessa candidatura à reeleição. Joe Biden disse que nada pode ficar no caminho de salvar a democracia, nem mesmo ambições pessoais. Disse que fez isso, então, para salvar a democracia do país. É assim que Joe Biden coloca essa saída dele da corrida eleitoral. Disse que esse é o momento para vozes mais novas e ele disse, sim, vozes mais jovens. Disse que a coisa certa a se fazer nesse momento para unir os Estados Unidos é passar a tocha ou passar o bastão para a nova geração. Joe Biden também falou sobre conquistas do mandato dele, disse que vai continuar nos próximos 6 meses cumprindo a missão como presidente dos Estados Unidos, trabalhando para as famílias americanas, enfim, tudo aquilo sobre que todos os pilares de campanha dele, né? Então Joe Biden voltou a repetir e pediu apoio a Kamala Harris. A gente separou um trecho desse discurso, Vac, vamos ouvir. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title. I draw strength and I find joy in working for the American people. But this sacred task of perfecting our union is not about me. It's about you, your families, your futures. It's about we, the people. And we can never forget that. And I never have. I've made it clear that I believe America is at an inflection point. One of those rare moments in history when the decisions we make now will determine our fate of our nation and the world for decades to come. Vac, e hoje também, mais cedo, Donald Trump fez um comício de campanha na Carolina do Norte, um estado que é importante, estado onde Trump ganhou a maioria dos votos em 2020 e em 2016, mas em 2020 por uma margem menor de diferença com Joe Biden. Então, um estado estratégico para esse primeiro discurso de campanha de Donald Trump na nova fase eleitoral, em que ele criticou bastante Kamala Harris, não pelos mesmos motivos que usava para criticar Joe Biden, mas veja só, atribuindo a culpa a problemas, como por exemplo a questão da imigração nos Estados Unidos, a Kamala Harris. Trump criticava muito Joe Biden, né? Dizia que Biden tinha permitido esse enorme fluxo de imigrantes que, segundo ele, cometem crimes nos Estados Unidos, enfim. E agora disse que Kamala Harris, na verdade, foi a força ultraliberal, assim que ele descreveu a vice-presidente americana, por trás dessas decisões sobre fronteiras nos Estados Unidos. Então, hoje a gente teve essas duas falas importantes. A fala de Joe Biden no Salão Oval foi a 4ª vez que Joe Biden se pronunciou no Salão Oval em todos esses anos de mandato, sendo que a 3ª tinha sido depois do atentado contra Donald Trump. Então, Joe Biden só faz esses pronunciamentos no Salão Oval realmente em momentos de muita relevância, pronunciamentos muito importantes para a população americana. E tivemos mais cedo também esse evento de campanha de Donald Trump buscando voltar os holofotes sobre ele, é claro, nesse momento em que o mundo acompanha a transição na candidatura do Partido Democrata. A gente separou também um trecho do que disse Donald Trump hoje mais cedo, vamos ouvir. 3 days ago, we officially defeated the worst president in the history of our country, crooked Joe Biden. He quit because he was losing so badly in the polls. He was down in every single poll and down by a lot, so he quit. But really what happened was the leaders of the Democrat Party, in a very undemocratic move,
The bosses, they said, either you get out or we're going to throw you out using the 25th Amendment. That's what happened, you know that. You know, I was supposed to be nice. They say something happened to me when I got shot. I became nice. And when you're dealing with these people, they're very dangerous people. When you're dealing with them, you can't be too nice. You really can't be. So if you don't mind, I'm not going to be nice. Is that okay? Pesquisas eleitorais, vamos trazer a de hoje, aliás é da CNN, foi divulgada e ela traz um empate técnico entre Trump e Kamala Harris nas intenções de voto. O levantamento tem Trump com 49% contra 46% de Kamala Harris, dada a margem de erro. Tecnicamente, somos obrigados a dizer que é um empate técnico. 49 Trump, 46 Kamala Harris, margem de erro 3%, pesquisa da CNN americana divulgada hoje. Me parece, Hussein, começando por você, essa última frase do Trump, eu não vou ser nice, porque eles são extremamente perigosos. Quando a gente combina com a declaração central do presidente Biden, ainda presidente Joe Biden, e que é um ponto de inflexão da história americana, o que a gente tem é um quadro absolutamente irreconciliável de uma divisão insanável. Bom, desde a vitória, desde a eleição anterior, os Estados Unidos se encontram divididos e dentro de um bojo político eleitoral absolutamente polarizado. E desde então, o discurso do Biden era de reunificar o país. O fato que ele tentou, ao longo desse período, sinalizar em torno de um processo de reunificação. Mas não foi possível porque a força do Trump e do trumpismo, ela seguiu vívida na política americana e isso se traduziu nas primárias do Partido Republicano, porque ninguém conseguiu derrotar o Trump. A vitória dele nas primárias foi acachapante contra todos os outros concorrentes. Então, o trumpismo ele segue muito arraigado, segue muito pulsante e o populismo de corte religioso, armamentista, financiado por determinados grupos de lobby, tem uma certa impulsão. Muito bem. Dito isso, essa eleição, quando o presidente Biden a coloca como um ponto de inflexão... Foi a expressão que ele usou. Todo mundo sabe qual é a agenda do Donald Trump. E essa agenda do Donald Trump, que compõe elementos um pouco extremistas, intervencionistas, que contradizem a essência da Constituição americana e o espírito, digamos, de como a nação americana foi constituída, ela representa uma ameaça. Por exemplo, no que diz respeito à relação transatlântica, né, entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Ou no que diz respeito à questão climática, que é um tema central na administração Biden, né, cujo Trump acredita no terraplanismo e ele tentou implodir a agenda climática durante todo o seu mandato. Quando a gente fala de sistema multilateral, ainda que os Estados Unidos tenham cometido alguns equívocos na administração Biden, na ONU ou entre os mecanismos multilaterais, Trump, na verdade, ele não acredita no multilateralismo de forma alguma, né? Esse é o grande problema, porque a agenda do Trump, ela, na verdade, enfraquece a posição dos Estados Unidos. Deixa eu pegar esses pontos, porque há dois elementos aí incluídos na sua resposta. Um deles, ele é sobre as táticas eleitorais e como cada um pretende se afirmar. O outro sobre as consequências dessa ou daquela presidência. Eu vou, com a sua licença, você separar e me concentrar um pouquinho agora nesse começo, em termos de táticas eleitorais, Lorival. Todos nós aqui acompanhamos eleições americanas, direto, você e eu cobrimos várias. Algo que me chama a atenção, Lorival, eu queria sentir a sua avaliação disso. Em outras eleições, candidatos se atacaram com muita virulência, mas sempre se tinha a ideia de que se acreditava no poder de persuasão de argumentos para trazer do outro campo aquele voto que, ainda cambaleante, poderia ceder a argumentos. O que eu vejo acontecer agora, e queria ver como é que você está vendo também, é o abandono do argumento. A ideia de que não há persuasão possível.
meu adversário é um inimigo mortal, perigoso, não dá para falar com ele. É basicamente o que o Trump disse, mas é basicamente também o que o Biden está dizendo. Isso é um ponto de inflexão. Daqui a nossa história vai para um lado ou para o outro, Lourival. Isso começou em 2016, né? A Hillary Clinton qualificou os eleitores de Trump de aquela cesta de deploráveis e o Trump disse que era preciso prender a Hillary Clinton, né? Lock her up, era o slogan, né? Dos comícios dele. Ele disse no debate, porque ela falou assim... Ela fez uma tirada e ele falou assim, porque você... eu espero que você não seja presidente, algo assim. Ele disse, porque você seria presa, né? Bem, aí, a partir de 20 já surgiu essa ideia de duas Américas distintas e dos valores da América que estavam em jogo, né? E com a tentativa de golpe do Trump, entre dezembro e janeiro de 2021, essa disputa, do ponto de vista dos antitrampistas, ganhou uma conotação mais material de defesa da democracia, com um respaldo em fato. Ele tentou fazer um golpe, ele não reconheceu a derrota dele. E o Trump, por sua vez, também potencializou esse discurso até como resposta, né, a esse drive dos democratas, dizendo que realmente os democratas estavam destruindo a América. Começou a usar esses termos também. Então a coisa foi se retroalimentando e aí chegamos a um ponto hoje, e isso foi muito comentado no dia da tentativa de assassinato do Donald Trump. Você tem um país em que é muito fácil o acesso a armas, existem mais armas do que pessoas nos Estados Unidos, armas de porte pessoal, e em que os dois grupos consideram que se o outro vencer, esse outro grupo será aniquilado, ou a visão que esse outro grupo tem dos Estados Unidos será destruída, né? Então se torna uma disputa existencial, né? E o Biden hoje reforça isso, tem claramente duas dimensões o pronunciamento dele de hoje. De um lado, a disputa política, porque ela continua existindo, né? E de policies, visão de Estado, de papel do Estado, de economia, de políticas públicas, política externa, política de defesa, assim por diante. Tem isso e está lá, mas isso vem também acompanhado de uma outra discussão que, como eu digo, é lastreada nos fatos. Quer dizer, o Biden está dizendo o seguinte, está nas mãos dos americanos decidir se os Estados Unidos vão ser continuar sendo uma democracia ou não. E aí, a escolha do J.D. Vance é muito importante nesse sentido, porque o J.D. Vance, ele afirma que vice-presidente na chapa do Trump, que ele afirma que houve fraude. E o Eric Trump, filho do Trump, quando foi anunciado o nome do J.D. Vance, falou, esse não vai trair meu pai igual o Mike Pence traiu, referindo-se ao fato de que o Mike Pence recusou os apelos do Trump a não certificar a vitória eleitoral do Joe Biden na sessão do Congresso americano no dia 6 de janeiro de 2021. Então, mas dos dois lados, eu estou salientando aqui o lado do Biden, mas do lado do Trump também, os trumpistas estão convencidos de que a América está sendo entregue a seus inimigos e sendo destruída pelos democratas. Nessas táticas eleitorais, Thaís, a gente, como ontem, por exemplo, nós vimos o presidente do Instituto Ipsos, que é um dos institutos muito citados como ferramenta de entendimento da realidade americana, em função da tradição que eles têm de acompanhar justamente essas tendências. E ele nos ressaltou o seguinte, olhem, vocês estão olhando muito para questões como a que a gente acabou de abordar com o Hussein e com o Lourival, mas no fundo, o que conta é a preocupação das pessoas com inflação, com o desempenho da economia. E aí, quando a gente olha para a plataforma republicana nessas eleições, a gente encontra elementos que antes a gente encontraria no Partido Democrata, que é um extremado protecionismo e uma disposição de seguir adiante, em boa parte, com aquilo que eles criticam no Biden, que são programas de assistência e de ajuda direta. Nós vamos ter com o Trump inflação?
Provavelmente. A leitura dos economistas hoje é essa, William, que a política econômica daquilo que a gente já sabe que o Trump quer fazer, com a taxação das importações e uma taxação altíssima das importações, isso é inflacionário, ainda mais num país como os Estados Unidos, que tem uma balança comercial, que tem uma condição de troca elevadíssima. E o americano nunca se preocupou com isso, porque ele faz 40 anos que ele não vive a inflação, né? E a inflação que os Estados Unidos está enfrentando desde a pandemia não é uma inflação por causa da importação ou por causa do comércio externo, é uma inflação de um choque de oferta que o mundo inteiro viveu. E o Trump conseguiu transformar isso como se fosse um resultado de uma política econômica adotada pelo Biden. Ninguém consegue ainda entender ou enxergar que a política econômica dele vai reforçar, pode reforçar, né? Quer dizer, na verdade, sim, essa é a leitura dos economistas. Supondo que ele seja vencedor, exato, vamos falar assim. É. Pode alimentar uma espiral inflacionária nos Estados Unidos. Agora, eu queria chamar a atenção aqui para um ponto, para falar da economia, William, porque a percepção hoje é de que a população dos países que estão enfrentando uma situação mais inflacionária, juros mais altos, é de que querem a solução. Esse valor republicano da democracia, das instituições. O americano tinha com relação à economia, por exemplo, a independência do Banco Central, uma não intervenção do Estado na economia, porque era como as coisas funcionavam. Hoje, há uma percepção de que se tiver que intervir, vá, desde que garanta que a inflação caia, que a minha vida vai melhorar. Então, esses valores republicanos ligados ao fundamento político, eles também estão sendo questionados para a gestão econômica. Sabe o que eu acho interessante? E a sua fala converge muito ali com a ideia que o Lorival traz. Os projetos são extremamente distintos. Um deseja a aniquilação, entre aspas, do outro, porque um aponta para um lado e o outro completamente do outro lado. Como antigamente, penso eu, os projetos não eram tão distintos, e sempre eu transponho aqui para o caso brasileiro, né? Enquanto durou um embate, uma rivalidade PT e PSDB, se a rigor era um grupo de pessoas, os dois lados, que estiveram do mesmo lado lá atrás, né? Contra a ditadura militar, contra o regime militar. Quando entra o Bolsonaro e o bolsonarismo no meio, esses campos, a solução que eles têm para os problemas brasileiros, e penso que hoje, tanto o Biden quanto o Trump, as soluções que esses partidos têm são diametralmente opostas, o que dificulta a convergência e favorece o radicalismo, tanto lá quanto cá. Na Argentina também, nesse ano. Hoje, acho que em diversos países do mundo, e acho que talvez também os Estados Unidos viva isso, a dificuldade do diálogo e da construção de consenso entre os opostos se deve porque as soluções apresentadas por cada campo político, elas são diametralmente opostas. E aí dificulta de você construir um acordo. E aí favorece que um pregue a aniquilação do outro. E principalmente nesse caso democrático. Agora, eu entendo o ponto. E com a sua licença, a gente vai entrar nas questões de projeção internacional. Depois do intervalo, a gente tem exclusivamente um pedaço do programa reservado a isso. Eu queria voltar à questão das táticas eleitorais, em função da atmosfera política descrita por vocês, por mim também. Você identifica alguma alteração? Porque o drama eleitoral americano é sem precedentes. A gente tem o debate, a gente tem o atentado contra o Trump, a gente tem a desistência do Biden. São acontecimentos muito fortes do ponto de vista político. Nas táticas hoje, você identifica algum tipo de alteração ou cada um segue naquele que era o eixo já conhecido? Eu acho que eu identifico mudança nas táticas, mas vamos lá. O que precede isso, eu acho que o Lorival sublinhou muito bem que existe um conflito existencial de fato. Eles nunca tiveram, em qualquer outra eleição, a concepção de que é uma batalha existencial dentro da concepção política de cada um dos dois lados. Eu não falo do Partido Democrata, do Partido Republicano. Eu falo do Partido Democrata e da denominação trumpista que hoje
comanda o Partido Republicano. E parte do Partido Republicano, ela não tem como confrontar o trumpismo se ela não consegue ser eleita. Então, ela vai a reboque do trumpismo. Então, e ela sucumbe a isso, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a tática. Entrando na tática eleitoral, o atentado contra o Trump, ela o fortaleceu de uma forma que ela o tornou hegemônico diante do Partido Republicano. Sim, mas isso já estava dado. Já estava dado. Mas aí, olhando para as consequências, quando o Biden fala de inflexão, eu acho que menos de política externa, ou menos da concepção internacional, ele olha para o contexto interno. Bom, a Suprema Corte já está conservadora, tem uma maioria conservadora. O Trump tem diante dele 4 anos em que ele ainda pode indicar mais 2 juízes da Suprema Corte. Se ele permanecer mais 4 anos, ele ser eleito e reeleito 8 anos, você vai ter uma Suprema Corte conservadora por quase 3 décadas. Isso altera em muito a dinâmica interna da sociedade americana. Além disso, estamos falando em Suprema Corte, mas não estamos falando em nomeação de juízes federais, que também ele terá força para isso. A gente olha para as Forças Armadas. Ele tentou empregar as Forças Armadas em seu favor dentro dos Estados Unidos, coisa que nenhum presidente americano tentou fazer. Então, isso também é parte, como tática eleitoral, da questão existencial. E por aí vai. Lorival, você identifica alguma alteração? O que o Hussein nos descreveu agora são os pontos de partida de cada um dos grupos. Agora, nessa atmosfera, eles alteraram algo do que a gente já sabia? Não, o que mudou não foi o fato de haver uma polarização e diferenças, divisões de políticas públicas. Isso sempre houve nos Estados Unidos, sempre foi um sistema bipartidário e altamente polarizado, com visões absolutamente contrárias sobre o que fazer com os Estados Unidos. O que mudou foi a forma de disputar o poder. E, aliás, a forma de disputar o poder, ela mudou exatamente por causa de uma indiferenciação. Porque com a queda do Muro de Berlim, o Partido Democrata se atualizou e adotou estratégias de responsabilidade fiscal que eram exclusivas do Partido Republicano. E aí, o Bill Clinton se elegeu e o Newt Gingrich, que era um líder radical do Partido Republicano, falou assim, nós nunca mais vamos nos reeleger se nós formos disputar políticas públicas, questões econômicas e tal, porque eles roubaram nossa agenda. Então, nós vamos ter agora que levar para o campo cultural. E foi aí que se tornou uma disputa existencial. E só para sustentar teu argumento, e aí ele publica o famoso manual de como xingar o seu adversário. E convoca os dirigentes republicanos a decorarem os xingamentos para serem usados a partir dali. E normaliza a briga, esse discurso de exclusão do outro. Então, é por isso, não é porque as políticas são diferentes, as propostas são diferentes, não, sempre foram diferentes, sempre serão. Mas é o jeito de disputar o poder. Então, mas não tinha guerra cultural e não tinha questionamento e respeito à democracia antes, entendo eu posso estar errado. Então, você tem uma mudança, a partir do momento que você coloca questões identitárias e guerra cultural como uma arma de disputa, você tem uma diferença do que tinha há 10, 20 anos para trás. E a partir do momento que você questiona o próprio sistema democrático. Isso, eu noto muito isso aqui no Brasil, eu vejo olhando de longe, não sou especializado, mas eu vejo isso lá, com essa diferença, né? Que antes você disputava política externa, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Economia, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Ok, mas não havia aspectos de guerra cultural, de questões identitárias e também da democracia, um debate sobre até onde vai nossa democracia. Isso não existia e passou a existir de 5 anos para cá, o trumpismo põe isso na mesa. Foi o Trump que trouxe uma fratura na democracia. Isso é uma peculiaridade do Trump. Agora, disputas sobre aborto, imigração, políticas econômicas e tal, são as mesmas, sempre com algumas trocas, né? O Partido Democrata assumiu umas coisas republicanas e vice-versa. Eu ia puxar o intervalo agora, mas acho que esse pedaço da discussão a gente não pode interromper aqui, não.
Quando a gente fala de guerra cultural, Lourival, Hussein e Caio, a gente fala em vencedores e perdedores. Há uma percepção dentro, digamos, das hostes republicanas, de direita, trumpistas, como a gente quiser denominar, essa grande corrente política. Há uma percepção que eles perderam a guerra cultural. E eles vão para o embate exatamente no domínio da cultura. É extraordinário o esforço de think tanks, de organização intelectual das hostes republicanas para recuperar o que elas acharam que tinha sido tomado delas nas universidades. Você conhece bem que você é pesquisador de Harvard, você conhece o ambiente dos colégios americanos. A ideia que os republicanos têm que ali são treinadas elites contrárias aos interesses do povo, é assim que elas formam. E esse esforço republicano se dá junto com denominações religiosas de enorme força. Mas o Gingrich a gente podia traduzir como, sabe do quê? Vamos agora para o pau. Agora é pau. E isso já tem 30 anos. Agora, o que acontece nas eleições, assim? A questão toda, eu acho que o Partido Democrata, durante o Bill Clinton, especialmente durante o governo Obama, se distanciaram muito da classe média baixa, né? Especialmente da classe operária. Embora a classe operária sempre tenha sido parte da base do Partido Democrata. E aí, o Partido Democrata passou a centrar, na verdade, dentro de um segmento de classe média, ou aquela classe média mais cultural, mais intelectualizada e tal. E perdeu o discurso para a classe média baixa, pobre e operária. Ou seja, os nossos padrões habituais de ver uma eleição dessas, pela perspectiva esquerda-direita, estão sendo completamente arrasados. E aí, o Trump, ele soube enxergar esse gap e centrou o discurso dele literalmente para essa camada. E assim que ele conseguiu galvanizar um grande apoio a ele em estados fundamentais, especialmente nos estados pêndulos. Ou